Olá, tudo bem com vocês? Saudades, galerinha aí da segunda série. Pessoal, nós vamos falar agora de calorimetria. Vamos ver alguns conceitos, lembrando aquela ideia de calor, que o calor é energia fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pessoal, então vamos lá. A capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é uma propriedade do corpo e não do material. O que seria a capacidade térmica de um corpo? É a razão da quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Ou seja, é a quantidade de calor que é necessária o corpo receber para que ele varie a sua temperatura. Quantidades iguais de calor podem elevar de maneiras diferentes a temperatura de dois corpos. Então, para mim calcular a capacidade térmica, vai ser quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, ok? Lembrando que calor e energia são grandezas homogêneas, ou seja, são equivalentes. Calor específico é uma característica do material. A sua relação é calor específico, o C minúsculo, é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Aqui nós temos uma tabela onde ela mostra que diferentes materiais têm diferente valor de calor específico. Então, o calor específico de cada material é uma constante. E o terceiro conceito que nós vamos aprender hoje. O que é a quantidade de calor? Para dizer o que é a quantidade de calor, vamos lembrar os conceitos que nós aprendemos anteriormente. Eu sei que o calor específico é uma propriedade do material que pode ser calculado como a capacidade térmica dividido pela massa. E nós vimos que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Se eu substituir essa expressão aqui, porque aqui não é capacidade térmica não é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, olha o que acontece. Calor específico, então vai ficar no lugar da quantidade do C, que representa a capacidade térmica. Eu vou colocar quantidade de calor, que é o quê? Dividido pela variação da temperatura vezes a massa, né, que já estava aqui embaixo. Então, eu tenho que calor, quantidade de calor, Q, é igual, se eu for isolar o Q aqui, esses dois aqui, eles estão dividindo, eles vão passar multiplicando. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes variação da temperatura vezes calor específico de cada material. Então, para me calcular a quantidade de calor, eu utilizo essa expressão, a quantidade de calor Q de um corpo de massa M e calor específico C absorve ou libera, variando sua temperatura em um certo valor, ΔT. Pode ser calculada pelo produto entre a massa, calor específico e variação da temperatura. Essa equaçãozinha aqui, também é conhecida como Q-macete. Então, vamos lá para um exemplo. Qual a quantidade de calor sensível necessário para aquecer uma barra de ferro de 2 kg a 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Calcule dado
calor específico do ferro igual a 0,119 calorias dividido por grama vezes graus Celsius. 2 kg equivale a 2.000 gramas. Substituindo aqui no Quimacete, né, o valor do calor específico, o valor da massa e fazendo aqui, né, a variação da temperatura. Variação da temperatura, vocês sabem que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós temos que o calor, a quantidade de calor desse corpo vai ser de 42.840 calorias. Espero que vocês tenham entendido. Beijos. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só chamar.